Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre potência elétrica e a combinação da sua fórmula com a primeira lei de Ohm. E também vamos falar sobre as leis de Joule. Vamos lá então? Vou iniciar explicando o que é trabalho elétrico, que é a transformação de energia elétrica em outra forma de energia. Como exemplos então da energia elétrica, a gente trabalha em mecânica, que seria o motor de um carro, transformando energia elétrica em energia térmica, como um aquecedor elétrico, ou energia luminosa, como uma lâmpada, ou energia sonora, como um toca-CD. São exemplos de transformação então, da energia elétrica em outra forma de energia. Aí a gente entra na potência elétrica, que é a capacidade de um consumidor, ou seja, de uma carga, produzir trabalho em um determinado tempo a partir da energia elétrica. Então a potência ela é igual ao trabalho, que é essa letra grega, o tal, dividido pelo tempo necessário para realizar esse trabalho. Então vamos a um exemplo prático. Eu tenho dois elevadores que fazem o mesmo trabalho. Agora, a diferença é que um deles, tendo um motor mais potente, desloca-se mais rapidamente, portanto ele vai realizar o trabalho em menor tempo. Então aqui a gente tem um exemplo prático, da potência que se leva em consideração o trabalho que ele realiza dividido pelo tempo que é necessário para fazer esse trabalho. A unidade de potência elétrica é o watt, o símbolo é o W maiúsculo. O que é 1 watt então? 1 watt ele corresponde à potência desenvolvida por uma carga num intervalo de tempo de 1 segundo, alimentado por uma tensão de 1 volt, na qual circula uma corrente de 1 ampere. A unidade de medida de potência elétrica, como qualquer outra, ela tem os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Aqui em destaque os primeiros múltiplos e submúltiplos do watt, que é o quilowatt, que seria o vezes 10 na 3, o megawatt, que seria vezes 10 na 6, e os submúltiplos, que seria o miliwatt, que é vezes 10 na menos 3, e o microwatt, que é vezes 10 na menos 6. Depois continua os outros múltiplos e os outros submúltiplos. Vamos a um exemplo. Eu quero transformar 2,5 watts para quilowatt. Então aqui nós temos a nossa tabelinha de transformação. Eu vou iniciar colocando o watt que eu tenho aqui, que é a unidade que eu tenho, para depois conhecer a unidade que eu quero descobrir. Watts é aqui, aqui eu tenho quilowatt, megawatt, gigawatt, os submúltiplos miliwatt, microwatt, nanowatt. 2,5 watts, então eu tenho 2 inteiros, 5. O quilowatt é a unidade onde eu quero chegar, então eu vou preencher com zeros até chegar na unidade que eu quero, na primeira casa da unidade, que o quilowatt é essa aqui. Então eu vou preencher de zeros até chegar na primeira unidade do quilowatt. E agora? Agora eu vou deslocar a vírgula 3 vezes para a esquerda. Então está aqui a minha transformação. 2,5 watts é a mesma coisa que 0,0025 kW. Vamos a um novo exemplo. Agora eu tenho 12 gigawatts, então eu vou preencher o número que eu tenho, que é 12,0, E agora eu quero chegar a quilowatt. A primeira casa do quilowatt é essa, então eu preencho de zeros até chegar na primeira casa do quilowatt. E agora eu desloco a vírgula 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Ou seja, o resultado que eu obtive nessa transformação é que 12 gigawatts é a mesma coisa que 12 milhões de quilowatt. Agora vamos à determinação da potência. A potência elétrica ela depende da tensão aplicada e da corrente que circula nos seus terminais. Vamos à fórmula. Potência elétrica é igual a tensão elétrica em volts vezes a corrente elétrica em ampere. E dela eu tenho as derivações dela. Se eu quero calcular a tensão, eu pego essa corrente que está multiplicando e jogo para o outro lado dividindo. Então vai ficar potência dividido por corrente. Agora, se eu quero descobrir a corrente, eu pego a tensão que está multiplicando e jogo para o outro lado dividindo. Então, corrente é potência por tensão. Assim como na lei de Ohm, para a fórmula da potência, eu também posso aplicar o triângulo para facilitar a memorização de vocês. Então vamos lá, se eu quiser descobrir a corrente, eu tampo aqui a corrente. Sobrou o quê? A potência que está em cima dividido pela tensão que está embaixo. Está um em cima, outro embaixo. Então a corrente é potência por tensão. Se eu quiser descobrir a tensão,
tampo a tensão. Ficou o quê? Potência dividido por corrente. E se eu quiser descobrir a potência, tampo a potência, né? Sobrou o quê? Tensão vezes a corrente. Está um do lado do outro, então V vezes I. Então aqui estão as três formas que eu posso calcular, então, a potência, a tensão ou a corrente. Vamos por exemplo. Uma lâmpada de lanterna de 12 volts solicita uma corrente de 0,5 amperes das baterias. Qual é a potência da lâmpada? Então vamos lá, vamos ao nosso triângulo. Eu quero calcular a potência, tampo a potência. Sobrou o quê? Tensão vezes a corrente. A tensão é 12 volts, a corrente é 0,5. 12 volts vezes 0,5 ampere vai resultar em uma potência de 6 watts. Vamos a mais uns exemplos. Calcule o valor solicitado. Eu tenho um circuito onde eu tenho a informação de 6 volts, a informação da corrente de 12 amperes e a informação da resistência de 5 ohms. Quero que calcule a potência. Então, se eu quero calcular a potência, eu tampo a potência, sobrou o quê? Tensão vezes corrente. A tensão é 6 volts, a corrente é 12 amperes. 6 vezes 12, 72 watts. Vamos a um novo exemplo. Tem uma bateria aqui de 6 volts, tem uma resistência de 0,5, tem uma potência de 72 watts. Quero calcular a corrente. Então, se eu quero calcular a corrente, tampo a informação da corrente. Vai ser o quê? Potência dividido por tensão. A potência, nesse caso aqui, é 72, a tensão é 6 volts. 72 por 6, 12 amperes. Observe que os valores são os mesmos desse exemplo por debaixo, ó, só que aqui eu calculei a potência, agora aqui eu calculei a corrente. Observa que a corrente era 12 amperes e eu calculei e deu os mesmos 12 amperes. E agora, ó, eu vou substituir, mas eu vou fazer que eu não sei o valor da tensão. Sei o valor da corrente, sei o valor da resistência e sei o valor da potência. Bom, quero calcular a tensão. Tampo a informação da tensão. Sobrou o quê? Potência dividido por corrente, né? A potência, nesse caso aqui, vai ser 72 e a corrente 12 amperes. 72 dividido por 12, 6 volts, ó, o mesmo valor que a gente tinha na informação anterior. Então, dependendo do tipo da grandeza que tu queira calcular, tu faz a fórmula que você vai precisar para poder calcular esta grandeza. E agora, calcule a potência desse resistor de 400 ohms. Então eu tenho o valor da resistência e tenho o valor da tensão. Vamos para a fórmula lá. Quero calcular a potência, né? Se eu quero calcular a potência, o que sobrou? Tensão vezes a corrente, certo? Bom, mas eu tenho 9 volts e tenho a resistência. E agora? Observe que é informado a tensão de alimentação, que é 9 volts, e a resistência aqui de 400 ohms. Mas a gente não tem o valor da corrente elétrica, ou seja, com esta fórmula que a gente tem aqui da potência, a gente não consegue calcular a potência. Por quê? Porque para calcular a potência eu tenho que ter tensão e corrente. Eu tenho a tensão, mas eu não tenho a corrente, eu tenho a informação de resistência. E agora? Agora com esta fórmula a gente percebe que não tem como calcular, ok? Bom, mas aí existem as equações combinadas. Muitas vezes é necessário calcular a potência de um componente, mas os valores de tensão ou de corrente não são conhecidos, como o nosso exemplo. Essa dificuldade ela é solucionada ao combinar a fórmula da potência com a primeira lei de Ohm. Lembrem lá da aula da lei de Ohm. Então nós vamos analisar agora os dois triângulos de equações. Aqui o triângulo da lei de Ohm e o triângulo da potência. Observe que as grandezas de tensão e corrente estão presentes nas duas fórmulas. Ó, eu tenho tensão e corrente, eu tenho tensão e corrente. Assim, então, a gente vai poder combinar, tá, essas duas fórmulas para então poder calcular uma grandeza específica.